Imagina Isaías, que já viu uma bagunça, uma certa bagunça, e tu sabe o que Deus fala contigo. Tu já viu uma bagunça, Deus já te mostrou, tu tem autoridade para falar, tu tem autoridade para ir e dizer, tu já recebeu o óleo na cabeça, e por que não está falando, Isaías? Aleluia. Por que não está apontando erro? Por que não está mostrando onde está a bagunça? Aquele homem, ele não teve a sua vida por preciosa, entenda. O rei poderia mandar matar Isaías, me perdoe, a qualquer momento. Lembre do que fizeram com Jeremias. Jeremias sofreu, Jeremias apanhou, Jeremias foi preso por causa de uma palavra profética. Então eu até entendo o temor, eu até entendo o zelo, eu até entendo que você talvez não queira se comprometer, que você não queira passar do limite, que você não queira passar do limite que a sua posição impõe sobre você. E talvez eu esteja falando com uma mãe de família, com um pai de família, que chega em casa e vê a casa completamente bagunçada, fora do lugar, as posições bagunçadas. É um marido que não se posiciona como marido, como sacerdote. É uma esposa que não se posiciona como sábia. É um filho que não se posiciona como submisso. Deixa eu dizer, meus irmãos, tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos para que a gente governe, Ele vai cobrar. Deus não cobraria de Ezequias um posicionamento se ele não fosse a pessoa que podia ter o posicionamento. Deus não vai chegar para um filho e dizer: olhe, filho, você está vendo aqui a bagunça das finanças dos seus pais e não está fazendo nada. O filho não tem autoridade sobre as finanças. Deus não vai chegar para o esposo e dizer: olha aqui, esposo, você está vendo a sua esposa sendo tola e está destruindo a casa. Deus vai falar com a esposa. Então, por que eu estou trazendo esses exemplos? Para que a gente entenda que, primeiro, Deus não é injusto. Deus não é menino. Deus não vai cobrar de nós aquilo que Ele já não colocou autoridade, governo sobre as nossas mãos. Se Deus te der uma casa, o governo da casa é seu. Se Deus te der um trabalho, o governo daquela posição no seu trabalho é seu. Se Deus te der uma posição na obra, o governo sobre aquilo é seu. E se estiver bagunçado, Ele não vai cobrar do fulano, Ele vai cobrar de você. Porque Deus não é injusto, Deus não é menino. E olha o que Ele diz. Ele não chega para o profeta Isaías e fala assim: Isaías, vai lá e diz a Ezequias: Ezequias, tem uma bagunça na tua casa, arruma essa bagunça. Não. Ele diz: põe em ordem, porque você vai morrer. Ele morrer, entenda, Ezequias era rei, Ezequias podia dar ordens, mas se ele morresse sem organizar aquilo que estava sob o controle dele, aquilo ia ficar desorganizado para as outras gerações. Olha o cuidado de Deus. Ezequias, você é um rei de uma nação, e a sua nação está bagunçada. E deixa eu te falar, um ambiente bagunçado todo mundo percebe. Por mais que a gente tente esconder, camuflar, quando se chega uma visita, mas todo mundo percebe. Sabe por quê? Um rodapé de uma casa limpa, está limpa, mas de uma casa que está fingindo que está limpa, vai estar sujo. Por quê? Porque a gente se preocupa em tirar as coisas sujas, desorganizadas, as que estão chamando mais atenção. Mas só quem se propõe a fazer uma limpeza profunda, só quem se propõe a organizar de forma diligente, vai limpar os cantos, vai aparar as arestas. Então a mensagem que Deus quer falar conosco nessa noite é muito clara. Você não vai viver para sempre. A posição que Deus te deu não vai estar nas suas mãos para sempre. Não vai estar com você para sempre.
diz: põe em ordem, rei. Põe em ordem esse reino. Que bagunça é essa nessa casa? Mulher de Deus. Ezequias não era um pilantra. Ezequias não era um enganador. Ezequias não era um usurpador, não. Olha o que Ezequias diz: Senhor, eu andei junto contigo. Lembra-te, te peço, que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Mas isso não eximiu Ezequias da culpa que estava sobre ele. Qual é a culpa? Você está vendo a bagunça e não está colocando nada no lugar. Que medo é esse de chegar para o teu filho e dizer: tu não vai mais chegar em casa meia-noite não, tu vai chegar 10 horas. Que medo é esse de se colocar na posição que Deus te deu? Que medo é esse que Deus te deu uma liderança e você não consegue impor? Não impor de uma forma autoritária, mas colocar diante dos seus liderados que a liderança é sua. Deus quer que nós vivamos com Ele de forma plena, de forma íntegra. Eu olho para essa história e eu sinto e eu vejo o amor de Deus. Porque o Senhor poderia simplesmente deixar com que aquele rei morresse e o reino continuasse bagunçado. Porque se Deus fala para Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Não tinha sucessor. Quem ia dar continuidade àquele rei? Alguém estava preparado? Alguém estava sendo preparado para dar continuidade àquilo? Aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se você morrer, o sonho morre com você. Se você morrer, o chamado morre com você. Se você morrer, o dom morre com você. Ou você está preparando outras pessoas? Você está colocando as coisas no seu devido lugar? E então, a palavra fala que Ezequias vira-se para a parede e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e as tuas lágrimas eu vi. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aqui eu vejo o amor e o cuidado de Deus. Porque o Senhor, Ele poderia ignorar o choro daquele rei. Ele poderia ignorar o quebrantamento, o arrependimento daquele homem. Mas Ele ouviu e Ele mandou o profeta voltar e mudar a sentença e acrescentar 15 anos. Talvez as coisas ainda não mudaram na tua casa, meu irmão, no teu trabalho, no lugar que está sobre o teu governo. Entenda o que Deus está falando. No lugar que está sobre o seu governo. Talvez as coisas não mudaram ainda porque você aceitou a sentença. Porque ao invés de se virar para a parede e chorar por conta da bagunça da casa, por conta do caos que se estabeleceu, você aceitou. E ao invés de chorar, de falar com Deus, de se arrepender, de colocar diante do Senhor, você esmureceu e parou. Você se conformou com uma posição que não é a sua. Olha, já que é isso mesmo, já que a bagunça está aí, já que eu não posso fazer nada, já que a bagunça já se estabeleceu por muitos anos, eu vou ficar aqui mesmo, vou esperar a morte chegar. Eu vou esperar a casa cair, eu vou esperar as portas fecharem, eu vou esperar o ministério acabar. Ele não fez isso. Ele entendeu que estava com ele. E outra coisa, o rei, ele não colocou a responsabilidade sobre outra pessoa. Ele não bateu boca com o profeta. Ele não foi dizer ao profeta: olha, profeta Isaías, a minha casa está bagunçada, mas é porque fulano também não me ajuda. É porque ciclano não me ajuda. Olha, Isaías, a minha casa está bagunçada porque eu chego do trabalho cansada e quem está dentro dessa casa não faz nada. Olha, Isaías, a minha casa está bagunçada porque não sou só eu que moro aqui não. Pera
dele. Ele entendeu que a responsabilidade estava sobre ele. O governo tinha sido dado a ele. O governo não era do filho. O governo não era do irmão. O governo não era nem de quem estava ajudando ele a governar. O governo era dele. E esse homem faz algo que eu acho lindo, meus irmãos. Porque ele não se envaideceu. Se lemos a Bíblia e vamos conhecendo a história dos profetas, nós vamos ver o quantas vezes os profetas iam profetizar para reis. E esses reis mandavam prender, mandavam matar. Teve profeta que já apanhou no rosto por profetizar a verdade para um rei. Mas esse rei teve um coração quebrantado. Ele ouviu, ele parou, ele refletiu, ele aceitou a palavra e ele fez algo a respeito. O que é que você está fazendo a respeito da notícia de morte que está vindo sobre a tua casa? Não foi o diabo que disse que ia morrer, foi Deus. Não foi o diabo que ameaçou matar, foi Deus. Não foi o diabo que disse, vou acabar com ela. Deus falou, está uma bagunça, eu vou exterminar. Davi uma vez falou, aleluia, Jesus da glória, que eu caia nas mãos de Deus. Mas também tem um versículo que sempre me confronta, que é assim: dura coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. O que é que a gente faz quando a notícia de morte, quando a notícia de juízo não vem do diabo, vem de Deus? Porque da mão do diabo Deus te tira, da mão do homem Deus te tira, mas quem nos tirará da mão de Deus? Quem há que possa escapar das mãos de Deus? Então o Espírito Santo está trazendo uma mensagem para esta igreja, para a nossa vida nessa noite, dizendo: põe a tua casa em ordem. Para de fingir que você não está vendo a bagunça. Para de se acostumar com a bagunça. Para de chegar em casa, sentar no sofá e empurrar a bagunça para o lado e conviver com o ambiente bagunçado. Olha o que Deus está dizendo. Tem muitos de nós que nos conformamos com um ambiente bagunçado. E aí você aplica para o que está na tua vida, porque o Espírito de Deus fala conosco de maneira que nós precisamos ouvir. Aquele rei que era rei, primeiro, ele não contra o profeta, porque tem muita gente por aí que ao ouvir uma palavra de juízo, ele não reflete sobre a palavra, ele quer matar quem entregou a palavra. Ele não se rebelou. E a segunda coisa que ele fez foi virar para a parede e chorar. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe dos seus feitos. Deus sabia tudo que o rei Ezequias tinha feito. Deus sabia que ele tinha se esforçado para andar diante de Deus. Deus sabia que ele tinha se esforçado para andar diante da casa de Deus. Deus sabia que ele tinha se esforçado. Deus conhece a tua história, meu irmão. Deus sabe que você vem cansado do trabalho. Coloca a roupa do culto e vem para a igreja. Coloca um sorriso no rosto e vem adorar. Deus sabe, meu irmão, que a situação está difícil financeira, mas você coloca a sua farda e vem para a igreja. Deus sabe, porque Ele não é injusto. Deus sabe disso. Mas aquilo de bom que fazemos não supre os nossos erros. A nossa obediência não é compensatória para aquilo que estamos fazendo de errado. Uma coisa boa que fazemos não supre os nossos erros. Coloca a tua casa em ordem. Coloca as tuas emoções em ordem. Para de ficar desestabilizada por qualquer coisa. Para de ficar desestabilizada por uma palavra de alguém que você sabe que nem é de Deus. Para de sair do foco, do propósito por tudo e qualquer coisa. Põe a tua casa em ordem. Para de aceitar a afronta do diabo dentro da tua casa.
sem fazer nada. Ah, mas você não vai bater, mas eu não vou matar, eu não vou bater, eu não vou mandar prender. Mas você pode se virar para a parede, dobrar os seus joelhos e chorar diante de Deus. O que o Senhor quer falar conosco hoje é: não se conforme. Não se conforme com a situação que está a tua vida. Não se conforme com a situação que está o teu ministério. Não se conforme com a situação que está a tua casa. Não se conforme. Aquele homem, ao ouvir uma sentença de Deus, ele fez alguma coisa. Porque você está sentando no problema. Deixa eu dizer, meus irmãos, fingir que aquilo não existe não faz aquilo desaparecer. Fingir que o problema não existe não faz o problema desaparecer. Fingir que o pecado não está ali não faz o pecado desaparecer. Fingir que a bagunça não está na casa não faz a bagunça desaparecer. Ela só desaparece quando eu coloco a mão na massa. E então Deus ouviu o choro daquele homem. Deus ouviu o choro daquele rei. E mandou o profeta voltar. Deus ouviu a súplica dele. Porque a palavra diz que é um coração quebrantado e contrito. Este Deus não rejeita jamais. Chora de verdade. Tenta de verdade. Se arrepende de verdade. Que Jesus vai te ajudar a colocar essa bagunça em ordem. Glória a Deus. Olha o que o Senhor fala. Assim diz o Senhor, o Deus, no 5, de Davi, teu pai. Olha que interessante como isso é geracional. Olha como é geracional isso. O profeta Isaías profetiza para Ezequias dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. O que eu disse há uns instantes atrás foi que se Ezequias não colocasse as coisas em ordem, o próximo, o descendente dele, iria encontrar um ambiente, crescer num ambiente bagunçado, e ia dar seguimento à bagunça, como era a casa de Davi. Não foi na casa de Davi que uma filha foi abusada pelo irmão e ele não fez nada? Não foi na casa de Davi que teve um adultério? Não foi na casa de Davi que teve um assassinato? Olha como é geracional. Nada está na Bíblia por acaso, nada. Por que o profeta chega para Ezequias e diz: o Deus de Davi, teu pai? Davi não arrumou a bagunça da casa dele. Foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que ganhou muitas batalhas. Mas foi um homem que dentro de casa viveu com uma bagunça. E olha o que eu falei há pouco. O nosso acerto não faz o nosso erro desaparecer. O bom governo do reino de Davi não fez a bagunça da casa dele desaparecer. E porque Davi não colocou a casa dele em ordem, o próximo, o seu filho, o descendente dele, o rei Ezequias, reproduziu isso. Reproduziu o modelo bagunçado que ele aprendeu. Minha irmã, deixa eu te dizer com muito amor, se a tua filha não te ver de madrugada orando, ela não vai orar. Meu irmão, deixa eu te dizer com muito amor, se o seu filho não vê você tratando a sua esposa com amor, ele não vai tratar a esposa dele com amor. E a bagunça vai perdurando, vai perdurando, vai perdurando. Sabe por quê? E aí a gente chama a bagunça de maldição hereditária. Só que se eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, se eu vivo em Cristo, porque a minha história é igual dos meus parentes que não são crentes. Deus está nos trazendo uma reflexão. Por que a sua vida sentimental é igual a dos seus parentes que não são crentes? Por que a sua vida financeira tem sido uma bagunça igual ao seu parente que não é crente? Por que o seu casamento
está sendo igual à sua prima que não é crente. A maldição se quebra quando um homem e uma mulher de Deus decide se levantar e fazer diferente, decide arrumar a bagunça. Deus está falando conosco nessa noite. Eu tenho sim um futuro de paz, de esperança, de alegria, de abundância para você. Mas se você não quiser repetir a história dos seus pais, coloca a tua casa em ordem. Se você não quer repetir a história de um pai que foi abusivo, de um pai que não foi presente, de um pai que não se estabeleceu como autoridade, arruma a bagunça da tua casa. Arruma a bagunça. Muitas vezes, meus irmãos, não sabemos lidar com o confronto. Porque o confronto vem e nós viramos uma ostra. A gente se fecha. O confronto vem e ao invés de fazer como aquele homem, se arrepender, chorar, a gente quer se justificar. Mas eu não estou falando de um confronto de homens. Deus estava confrontando o rei. Deus estava colocando diante do rei a bagunça que ele estava acostumado a viver. Dá um basta hoje. Dá um basta hoje. Que você seja o diferente da sua casa. Que você seja o diferente da igreja. Que você seja o diferente da tua família. Dá um basta hoje. Você não precisa reproduzir o modelo errado, maligno, mundano, que a sua família reproduz. Você não precisa ser assim. Você pode ser diferente. Você pode ser um crente em Deus de verdade, que mergulha na presença de Deus, que reconhece os seus erros, que muda, que é transformado. Não queira ser o próximo. Não queira ser o próximo parente que é igual. Não queira ser o próximo que vai fazer a mesma coisa. E aquele homem chorou. E o choro daquele homem fez Deus mudar uma sentença. O Senhor quer mudar sentenças nessa noite. Deus quer mudar sentenças nessa noite, neste lugar. Deus quer mudar aquilo que já está estabelecido. Mas para que isso mude, nós precisamos nos posicionar. E aquele homem se levantou. E então Deus falou com o profeta: vai e diz a ele: vou aumentar 15 anos da tua história aqui na terra. E mais, olha o que ele fala no versículo 6. E livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Olha o que Deus estava falando. Ezequias, por que você não fingiu que estava tudo bem quando estava uma bagunça? Ezequias, por que você aceitou o confronto? Ezequias, por que você decidiu se posicionar? Eu ainda acrescento anos e te dou livramento. Aquele homem ia morrer. Aquele homem ia ser atacado pelo rei da Síria. Mas o posicionamento dele fez com que Deus colocasse o inimigo para recuar. Se posiciona nessa noite. Se coloca diante de Deus. Se quebranta diante da presença do Senhor. Para que Ele mude a sentença ao teu respeito. Para que Ele mude a sentença da tua casa. Para que Ele mude a sentença do local onde você está. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Começa a falar com Deus. Começa a colocar diante de Deus aquilo que você precisa mudar. Aquilo que você precisa consertar. Aquilo que você precisa colocar no lugar. A bagunça, coloca diante de Deus. Começa a dizer: Deus, me perdoe. Senhor, é verdade. É verdade, a minha casa está bagunçada. Este lugar está bagunçado. Isto está errado. Isto está errado. Comece a falar. Porque aquele que
alcança a misericórdia. Começa a colocar diante de Deus. Começa a falar com o seu Senhor. Porque se Ele te achar quebrantado, Ele vai mandar sim que seja mudada a sentença ao teu respeito.